Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o estudo da obra, continuidade do estudo da obra, Os que Voltaram para Contar. A imortalidade da alma e a experiência de quase morte. Estamos aqui agora concluindo o capítulo número 2, O que os olhos não veem, certo? Então, nós falamos anteriormente sobre a questão do desdobramento, dos nossos três corpos, basicamente, espírito, perispírito e corpo físico, que a nossa querida Celi, então, em desdobramento, assim como nós, quando nos desdobramos, nós deixamos este corpo inerte, aonde nos encontramos, onde ele se encontra, na cama, durante o sono, e vamos a locais aonde nos afinizamos, de vícios, de estudos, de trabalho, por aí vai, levados pelo nosso laço espiritual que nos prende ao corpo físico. Esses laços são rompidos, desligados, melhor dizendo, no momento da morte orgânica do corpo físico. Então, quando há uma desistência da vida por parte de alguém, esses laços são rompidos abruptamente. E quando ocorre por forma natural, isto vai sendo desligado pouco a pouco. Por isso, a nossa querida Celi, então, ela acompanhou todo o seu tratamento. E agora nós vamos fazer a segunda parte deste capítulo. Vamos lá, então? Hoje é heresia, mas isso não significa que cientistas de reputação na atualidade não acreditem na existência de tal força organizadora não física imbuída no corpo físico. Muitos acreditam, mas abstêm-se de utilizar o termo espírito, pelo menos publicamente, a não ser que estejam contemplando aposentadoria precoce ou ostracismo acadêmico. Isso pelo menos aqui nos Estados Unidos e na Europa. Talvez no Brasil as instituições científicas sejam mais mente aberta nesse sentido. Aqueles que acreditam, alguns até testaram suas hipóteses em laboratório, precisam criar termos com conotação mais científica, o mais distante possível daquele termo herético. Harold Sexton Burr, por exemplo, renomado professor de anatomia na Escola de Medicina da Universidade de Yale, Estados Unidos, entre os anos de 1916 e 1956, era especialista em dinâmica e bioelétrica. Usando equipamentos sofisticados, aplicava suas técnicas em organismos vivos, incluindo seres humanos. Em suas próprias palavras, as conclusões de 40 anos de pesquisas revelaram que o ser humano, de fato, todas as formas de organismos, são ordenados e controlados por campos eletrodinâmicos que podem ser medidos e mapeados com precisão. Burr denominou esses campos de campos da vida, Fields of Life, em inglês, abreviado como L-Fields. Continuou Burr, o campo eletrodinâmico serve de matriz ou molde que mantém a forma ou composição de qualquer material lançado no molde, mesmo que esse material seja comumente modificado. Trocando em miúdos, o que Burr quer dizer é que se não houvesse um molde não físico imperecível, nossos órgãos não conseguiriam manter sua forma em suas constantes regenerações. Nosso coração, por exemplo, se regenera a cada 20 anos, os ossos a cada 10, o fígado a cada 5 meses, os pulmões a cada 3 semanas, os intestinos a cada 3 dias, sem jamais perderem seu formato. Para nós, espíritas, o perispírito, como o chamamos, é molde energético, essa matriz imperecível que forma o corpo desde a concepção e que o mantém durante a vida física, liberando-se completamente após a morte do corpo. Burr era mesmo um cientista corajoso. Intitulou o livro em que publicou os resultados de suas pesquisas de Diagrama da Imortalidade, do inglês Blueprint of Immortality,
Mas, recentemente, o bioquímico inglês Rupert Sheldrake, da Royal Society of London, lançou a hipótese de que todos os organismos vivos, incluindo, é claro, nós, possuem campos morfológicos responsáveis pela organização e forma de sistemas materiais. Como se vê claramente, os campos morfológicos de Sheldrake são o mesmo conceito de Elfield de Bird, com uma pequena alteração, apenas na nomenclatura: prana na Índia, chi na China e ka no Egito, ou simplesmente campo energético são termos associados com a força invisível e imperecível, que faz de nós mais do que simples mortais, que a ciência materialista quer nos fazer crer que somos. Não existe outro conceito tão familiar para nós como a ideia da energia espiritual, nem outro tão opaco cientificamente. Felizmente, o Espiritismo não requer tantas contorções mentais para explicar isso. É claro e conciso. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão de seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta sob a influência do princípio material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, lança de alguma sorte raiz nesse germe. Como uma planta na terra, quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Mas qualquer que seja o nome dado a essa energia que anima o corpo físico, ele tem também outro poder em particular. Ela consegue, por meio de um mecanismo ainda desconhecido, formar um corpo espiritual capaz de funcionar independentemente do corpo físico e sobreviver à morte deste. Corpo astral, etéreo ou corpo energético são alguns termos populares que descrevem esse aspecto sutil que faz parte de nossa natureza. Além do mais, ao se formar e ao se retirar do corpo físico, essa energia transfere para si todas as nossas capacidades cognitivas e sensoriais, que se tornam ainda mais aprimoradas, uma vez que deixam de estar confinadas às limitações dos órgãos grosseiros, que compõem o corpo físico. Foi nesse corpo sutil ou espiritual, seu ser verdadeiro e imortal, que minha prima Celi manifestou-se, enquanto seu corpo físico jazia comatoso no leito da UTI. E é a existência desse corpo espiritual e sua capacidade de deixar seu envoltório físico, trazendo consigo a capacidade cognitiva e sensorial do indivíduo, que permite às pessoas, na iminência da morte, passar por uma EQM, ou, quando da morte efetiva, a continuidade da vida nesse corpo imortal, que ocorrerá com cada um de nós quando encerrarmos nosso trabalho na Terra. Bom, este é o final do capítulo número 2, certo? Então, aqui nós podemos observar que é descrito esta explicação contendo tudo o que nós estamos, então, tendo por aprendizado do nosso perispírito. O nosso perispírito é formado com base nas propriedades deste mundo, com a matéria alimentar deste mundo ao qual habitamos. Por isso, no momento da morte do nosso corpo físico, em que a vida orgânica se extingue, o nosso espírito, envolvido por esse perispírito, é desligado por uma equipe especializada, fio a fio, e então nos desligamos dele. Alguns sentem ainda frio, calor, fome, entre outros desejos voltados ao corpo físico, porque a sua mente,
O corpo mental, a mente, a sede do pensamento está no espírito, não na carne, não no corpo físico. Por isso que ainda as impressões são levadas para aqueles que são extremamente materialistas e que se encontram presos a isso, como a maioria dos irmãos, melhor dizendo, que desistem e abreviam sua existência terrena. Então, estes desertores da vida física acabam, ao abreviarem sua existência terrena, então, sentindo todas as impressões do corpo físico. A nossa querida Celi interagia a partir disto. Então, este nosso perispírito será cada vez mais sutil a partir de mundos mais elevados e a partir do que fizermos por ele. Má alimentação, má qualidade de sono, vícios cada vez mais fortalecidos vão prejudicando o meu pensamento, viciando a minha mente, que repercute todas essas impressões no meu perispírito, neste molde. E como ele está dentro do corpo físico, quem sofre as consequências desta má conduta é o corpo físico. Doenças imunológicas, transtornos mentais, cânceres e vários outros tipos de doenças são a eclosão destes desvios e desta má utilização do meu pensamento. Por isto, quanto mais avançarmos para a medicina holística, que cuida do espírito, mais fortaleceremos e mais traremos a autocura ao nosso perispírito e repercutirá tudo isto no nosso corpo físico. Não adianta tratarmos o corpo quando o espírito está doente, porque a doença sempre voltará. Então, o último recurso, muitas vezes, da espiritualidade para que nós venhamos a realizar a nossa reforma íntima é a doença, é um acidente e uma experiência de quase morte, que nos desperta para a verdadeira vida e para que nós venhamos a realizar a grande transformação, certo? Então, este foi o capítulo número 2 e no próximo estudo vamos estudar o capítulo 3, o que é a experiência de quase morte, EQM. Sou Débora Rabelo e se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist, os que voltaram para contar. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.